E aí pessoal, aqui é o Diogo. E bom, vocês entrarem no vídeo, talvez por curiosidade, mas hoje eu venho comentar com vocês como que está sendo uma vida, né, espiritual de um jovem que tenta conciliar videogames, computador, e é até difícil quando a gente para pensar como que isso se dá, né? Ainda mais falando espiritualmente. Bom, eu sou católico. Isso vem, né, por conta da minha família. Eu não vim aqui desrespeitar nenhuma outra religião. Eu amo muito todos vocês e tenho muito respeito por vocês porque cada um foi criado de uma forma. Então, eu não quero entrar nesse assunto. E o que eu acredito é que Jesus Cristo é o meu único Salvador. Então, se você também acredita nisso, cara, parabéns. Você acordou, você vê o mundo como deveria ser visto, entende? Os meus principais pilares para que eu me formasse dessa forma foi minha avó e minha mãe, principalmente, né? Elas que sempre me levaram para a igreja, me ensinaram os dogmas, as culturas, a religião, né? Foram elas minhas evangelizadoras. No entanto, desde criança eu sempre tive uma fé muito morna, né? Vivia só de seguindo as obrigações da Igreja Católica, que é ir à missa aos domingos, confessar um ano, uma vez no ano, seguir os 10 mandamentos, falando de uma forma bem breve, né? Então, eu era muito morno, fiz catequese, fiz todos os sacramentos, mas e aí? Isso é religião, religião, né? Só que não é assim, né? Então, eu sempre gostei muito de videogames. E uma das pessoas que me trouxe para esse mundo, além de eu ter nascido em 2008, então eu já nasci na geração tecnológica, né? Mesmo nunca... 2008 já existia PlayStation 3, Xbox 360, mas eu tinha 2 anos, então não tive contato. E eu moro no interior, então demora para mim ter acesso. Hoje nem tanto, né, nos dias atuais, mas antigamente quem me trouxe essas portas foi a minha avó, né? Quando ela foi no Paraguai uma vez, ela trouxe um PlayStation 2 para mim. Só que eu era muito novinho. Eu acho que eu tinha aqui 5, 6 anos na época e tinha medo de ligar o Play 2 e jogar. O meu primeiro jogo foi o jogo do Nemo, se eu não me engano. E eu nunca conseguia passar da primeira parte do jogo porque eu não sabia mexer no controle. Eu só ia com o Nemo para um lado para o outro. Mas e aí foi crescendo, né? Eu sempre gostei muito de videogames, tecnologia. Mas isso é tudo vaidade, né? Nos dias finais, a gente não vai levar nada que tem no mundo. Mas eu não pensava assim, né? Eu pensava em querer comprar as coisas que eu queria, poder crescer para trabalhar, comprar o videogame do ano. Mas é tudo vaidade. Em si, tudo é vaidade, né? Jesus vai nos ensinar que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, nem o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Apenas confiar em Deus e tudo isso nos será dado por acréscimo. E é verdade. Tudo que a gente tem, a gente não vai levar. Mesmo que sejam coisas boas, mas a gente não vai levar. Então, assim, tudo que eu tenho hoje, eu realmente, depois que comecei a cair na realidade, o quão Jesus existe, porque eu vivi uma fé morna, então se você vive uma fé morna, você vive de qualquer forma, né? Então, quando você começa a enxergar a vida de verdade, porque não é uma vida só de trabalhar, de viver aqui nessa sociedade, né? A gente tem uma vida eterna, posterior. Então, a gente não deve se apegar às coisas do mundo. E hoje a maior dificuldade é isso. Não estou dizendo que eu sou perfeito. Não. Eu sou o mais miserável que existe. Só que eu tenho mudado os hábitos. E eu vejo que minha vida tem funcionado muito bem. A gente precisa se preocupar com como está o nosso hoje. O mundo parte por uma vertente muito consumista. E isso é muito perigoso, né?
A gente se apega a muitas coisas e quando é para desapegar é difícil. Então, a gente tem que ter renúncias, né? Jesus também fala para nós que aquele que ganhar a vida irá perdê-la, mas quem perder a vida por conta dele irá ganhá-la. Inclusive, né, como eu sou católico, hoje a gente tem uma liturgia, inclusive está aberto aqui no meu computador, Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 17, que vai contar 3 parábolas para nós. E uma delas, a última, também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam. O vinho se derrama e os odres se perdem, mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Que isso vai dizer que não tem como a gente ter uma vida nova que Jesus pede, vivendo de uma forma antiga. A gente tem que renunciar às coisas, os hábitos ruins. Mas, por exemplo, videogames e tecnologia é ruim? Não é ruim. No entanto, cabe a nós conscientizar-nos o uso e o que pode nos influenciar para o mal ou para o bem. Como eu falei, eu vivi uma fé muito morna, então meu dia era baseado em jogar, acordar, ir para a escola, comecei a trabalhar, academia. Tá, mas eu não rezava nem quando acordava, nem quando dormia. Então eu não fazia nenhum tipo de oração. Então, assim, a fé não se diz por você ser católico ou ser de outra religião. Se diz o que você faz, o que você vive. Então a gente não pode dizer que uma religião é melhor que a outra se você não vive. Não dizendo que se você vive, você é melhor. Não, ninguém é melhor que ninguém. Mas você tem que viver, né? Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês é que é uma orientação também de começarmos a mudar nossos hábitos, analisar aquilo que é muito apego, mas só para nós e não para o bem de todos, ou principalmente para a nossa salvação. Se você começar a ler a Bíblia, eu não quero que você se preze em decorar, porque isso pode ser perigoso. Às vezes você pode se sentir orgulhoso de tipo, caramba, eu sei a Bíblia de cor e salteado. Mas e aí, você conhece, mas você vive a palavra? São coisas muito diferentes. E o que Jesus quer é que nós vivamos. Não que nós saibamos de cor e salteado algum versículo. Ele quer que nós vivamos o que ele fala. Então não se preocupe em decorar a Bíblia, não, né? Aqui eu tô com o catecismo também da Igreja Católica. Quem é católico, por favor, compre isso e leia, tá? É muito bom. Você vai conhecer o que é o mistério, o que é Jesus, você vai conhecer. E a Bíblia, né? Essa aqui é uma Bíblia menor, as letras são menores, mas eu gosto dela, foi a minha primeira Bíblia e eu estou usando ela. Por exemplo, eu tenho os videogames, mas eu comecei a mudar meus hábitos e vi o quão isso não faz diferença nenhuma na minha vida. Eu tenho um computador muito bom, vamos dizer assim, que eu gastei uma grana e hoje eu não uso o que ele pode me proporcionar. Então, esses cuidados, né? Essas questões de vaidade que podem nos prejudicar de alguma forma, né? Então, eu vou, assim, começar a mostrar as minhas coisas e, né, contar... No caso, eu já contei um pouco, mas, assim, o PlayStation 2 eu tenho até hoje, né? Não me desfiz. Aí você fala, mas é questão de vaidade ainda, não tem como eu falar. Isso é uma renúncia que eu vou ter que fazer. Quando eu morrer, eu não vou levar isso aqui. Mas eu mantenho porque isso me traz algumas boas lembranças que para o ser humano é bom. Por exemplo, foi minha avó que me presenteou. Ela ainda é viva, graças a Deus. Então, eu não quero aprofundar muito, senão eu vou ficar muito emocionado. Mas, né, eu tenho por recordação. O meu outro videogame que eu ganhei foi um Xbox 360. Mas isso já existiu o Play 4 há muito tempo. Só que eu ganhei ele. Só que, como eu sou do interior, eu tive dificuldade em ter acesso à tecnologia e informação. Então,
Pra mim, era muita coisa já. Inclusive, esse aqui é a última versão, e literalmente a última versão, ele é de 2015, tá? Então ele não tem desbloqueio. Acho que dá pra fazer o exploit que hoje em dia existe, mas eu quase não estou usando ele. E então também deixo de recordação, certo? Um outro videogame que eu tenho em consoles é um PlayStation 3, que aí sim eu comprei ele com o intuito de jogar os God of War. Porque é uma franquia que também fez parte da minha infância por conta do PlayStation 2. Eu tenho a versão Slim e adquiri ele com esse intuito. É vaidade também. Hoje em dia eu utilizo? Não está sendo utilizado. E desbloqueei ele, né, para que eu conseguisse jogar o God of War 3, né, porque os mídias físicas eu consegui comprar. Inclusive vou estar mostrando também os meus jogos em mídia física do 360. Eu tenho esses apenas. Tenho só esses aqui. Mortal Kombat 9, o Minecraft, Dragon Ball Xenoverse, Fable e Hot Dogs, né? E digitais eu tenho alguns, e todos eles foram a minha família que me deu, certo? E, né, já joguei todos, não zerei. Acho que os únicos que eu zerei foi o Mortal Kombat e o Minecraft e o Dragon Ball. Fable e Hot Dogs não. Aí, como eu comprei o Play 3, eu comprei, né, ele usado. E aí eu tive que comprar os jogos, né, que não veio. Aí eu comprei, fiz a minha coleção do God of War. Então eu vou ter o Ascension, eu vou ter o 1 e o 2, o de PSP, né, eu não tenho PSP, Ghost of Sparta e o Chains of Olympus. E o 3, você falou, mas você não tinha o 3? Esse 3 é que um amigo me deu, porque ele tinha um Play 3, aí ele vendeu o Play 3 dele. Só que o jogo tá com um problema de leitura, né, no disco, e eu zerei ele. Só que quando ele começa a subir os créditos, ele trava, aí o videogame não reconhece que eu zerei o jogo, então ele não salva um save New Game mais, né? E não ganhei troféu também que eu zerei o jogo, mas... E comprei também o The Last of Us, né? Comecei a jogar, mas não zerei, e isso há anos. Então, assim, eu tenho essas coleções que são pura vaidade, né? Não vão me levar à salvação, por exemplo. Mas são coisas que me ocupavam tempo. E eu mesmo percebi, cara, na minha vida, sem ter começado a ser mais espiritual, não estava utilizando. Então eu vi o quão não fazia sentido se prezar tanto por isso. E eu comecei a mudar meus hábitos, né? Porque eu comecei a sentir um amor muito grande de Deus por mim. Reconheci que se não fosse Jesus nos salvado, a gente não teria nada que tenhamos hoje. Então, quando eu caí nessa realidade, eu comecei a querer viver mais esse amor de Deus e foi correspondido. Mas igual eu falei, nem sempre a gente vai sentir esse amor muito forte. Cabe a nós, pela fé, seguirmos esse caminho, né? É evitar pecar, evitar ter atitudes ruins, ser boas pessoas. Não se apegar nos bens materiais, não se apegar nem nas pessoas, né? Isso é bem profundo e eu não quero entrar nesses assuntos, mas muita coisa tem mudado o meu estilo de vida e eu vi o quão é bom viver para Deus. Eu comecei como eu sou católico, a rezar terços todos os dias, ter uma frequência à confissão, sempre reconhecer, sempre agradecer antes de comer, fazer orações quando acorda, quando dorme, ter conversas boas no meio das pessoas. Tipo, eu era muito do mundo, né? Então eu conversava só o que era do mundo. Mas quando você chega perto de alguém, por que você só continua conversando do mundo e não conversa algo que vale a pena? Então, mudando esses hábitos, não falando mais palavrão, faz tempo que eu não me escuto falar palavrão. Isso são coisas que me têm feito muito feliz,
de cumprir essa missão. Em minha volta, minha família, eu tenho mudado. As pessoas me veem com... falam se eu não vou querer ser padre. E isso é uma pergunta que não cabe a mim responder, nem o que vai ser do meu futuro, porque é Deus quem vai decidir. Vale a eu orar muito para que eu entenda o seu chamado. E assim, eu tenho mudado esses hábitos. Inclusive, essa semana eu rezei 2 rosários. Me fez alguma dificuldade? Não. Eu fiz com muito amor e fiquei muito feliz. Então eu comecei a analisar e discernir o que estava me ocupando muito tempo que não fazia sentido. Por exemplo, o celular, né? Assistia muito conteúdo no YouTube, direto, de jogos, de qualquer coisa. Mas eu comecei a mudar, né? Então eu comecei a assistir vídeos espirituais, meditações e não assistido tantos conteúdos assim que me ocupavam tempo que, cara, eu não lembro de nada que eu assisti. Agora, os vídeos de meditações eu lembro, grande parte. Então, assim, o tempo, né? Por exemplo, sei lá, se você olhar o seu dia, 24 horas do dia, tá, 8 horas eu passo dormindo, por exemplo. Então, eu vou ter mais 16, né? Então, 16, aí essas 16 horas eu faço o quê? Ah, eu vou pra escola. Beleza, 5, 6 horas na escola. Tá, mas na escola é só... Aí então vai faltar mais 10 horas no dia. Aí no trabalho, aí eu vou jogar. E para Deus, que horas nós estamos... Quanto tempo nós estamos colocando para quem nos salva, para quem nos ama mesmo, né? Então é isso uma questão que eu comecei a analisar. E comecei a colocar no meu dia para me ocupar desses tempos. Então, se hoje eu falar, metade do meu dia ainda não é ocupado em oração e aprendizado da palavra, mas já está bem melhor do que antes. Bom, eu vou mostrar. É o meu computador, que ainda era a parte faltante do meu setup. Inclusive, no meu canal aí, não vai ter esse computador, vai ter alguns outros que eu já tinha. Na verdade, inicial mesmo, né, mas eu fui melhorando. Agora tá de uma forma definitiva que eu não pretendo mudar porque eu nem utilizo 100% dele. E, pô, é muito poder pro que eu faço. E então, inclusive, né, aqui tá o meu outro canal também que eu comecei a beleza. O tempinho que sobra, porque jogar não é problema, mas o problema é você focar nisso mais do que Deus. Então, e também, né, por exemplo, igual o God of War. God of War é uma mitologia grega, é o deus da guerra. Não tem nada a ver com o cristianismo. Inclusive, tem algumas teorias que, posteriormente, né, seria o cristianismo naquela religião, né, naquela história ali. Mas eu não me deixo levar pelo que o jogo prega, né? É um jogo que eu gostei muito. Sua história é legal, mas não é algo que você leva como verdade para sua vida, entende? Então, eu comecei a usar do meu computador. Então, eu vou gravar alguns jogos, né? Por exemplo, eu comecei a fazer uma série de Batman. Já tem 3 episódios. É um jogo que é legal, eu tô achando legal de jogar. E por último, né? Eu adquiri um PlayStation Vita de meu último console até o momento. Eu quero algum outro mais? Não, cara, dificilmente. Eu vou deixar ele ligando aqui, tá desligado. E aqui tem o meu cantinho de oração. Aí você analisa, olha o tamanhinho disso para uma mesa com computador, monitor, consoles aqui dentro. Eu pretendo mudar isso. Pretendo, quem sabe, utilizar do meu guarda-roupa, fazer um santuáriozinho para mim. Porque a minha vida é isso, a minha vida é Deus. Não, isso aqui nada vai me levar para algum lugar sem que eu coloque Deus em primeiro lugar, né? Se você não acredita em religião, pelo menos dê mais valor aos seus pais. Para nós religiosos, eu principalmente católico, o segundo mandamento, primeiro é amar a Deus sobre tudo, e o segundo é honrar pai e mãe. Então, pelo menos ame seus pais, né, em primeiro lugar, dê mais atenção para eles, se você não acredita. Mas está aqui.
O jogo que eu tô jogando comecei a jogar é o Zelda Ocarina of Time. É um jogo muito divertido. E eu jogo também quando sobra tempo, né? Para falar a verdade, de jogo por dia, cara, talvez de 1 hora por dia e jogando o Zelda. Aí o restante do tempo eu faço orações, meditações, estudo um pouco sobre a palavra. Aí, tá, você tá gravando o Batman, então você joga o quê? 30 minutos de Zelda e 30 minutos de Batman? Não daria 30 minutos porque os vídeos são 30 minutos, mais até. O que eu faço é jogo fim de semana, no sábado. Aí sábado eu não tenho aula, então eu consigo treinar mais cedo na academia. Daí um tempinho à tarde eu tiro para jogar o Batman aqui. Então é isso, eu jogo basicamente só sábado. Domingo eu comecei a não jogar tanto, né? Porque domingo para nós, para mim, é o dia do Senhor. E aqui eu baixei bastante jogo, né? Porque eu desbloqueei o PS Vita e fui baixando os jogos pra, tipo, quando eu terminar algum, eu vou pra outro e tal, né? Mas é isso. Inclusive um livro que eu comprei, graças a uma indicação do nosso querido Frei Gilson, foi esse Imitação de Cristo, que tem me ajudado muito na vida espiritual, né? Então é isso. Eu queria falar um pouco com vocês, né? Não sei se isso aqui vai dar alguma view ou não, mas eu quero que... Tá contra a luz, fica ruim de ver, né? Que vocês dê mais atenção àquilo que valoriza a sua vida, o que vai te levar pra frente. E é claro, eu tenho que fazer muita renúncia ainda. Tem muita coisa que eu não preciso. E isso não é de um dia pro outro, né? É constância, é muita oração. Então, obrigado aí quem assistiu. E eu vou tentar, se vocês gostarem de vídeos tipo assim, eu posso tentar trazer alguns outros conteúdos, tá? Deixei aí nos comentários e obrigado.